colocou já tinha em mim. E se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus, meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. Seu amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Milhares e milhares. Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Amor e Graça. Acabamos de ouvir Jean Gomes com uma linda canção. Todos os nossos programas já pré-definidos de que o Jean estará abrindo o programa e encerrando também com esses lindos louvores. Mais uma vez, muito obrigado, Jean Gomes. Então vamos começar o nosso terceiro episódio. Hoje nós estamos aqui com o pastor Fábio Silva, da Igreja Assembleia de Deus de Itaboraí. É uma honra poder recebê-lo no nosso programa.
dizer para você assim que eu conheço muitos pastores, mas é uma felicidade poder ver você, te acompanhar no teu dia a dia aí, até porque nós nos conhecemos já há muito tempo, há muitos anos. Bastante tempo, né? E ver o caminho que você está trilhando em relação à vida com Deus, né? É gratificante para mim, né? E motivo de felicidade e orgulho. Seja muito bem-vindo ao Amor e Graça Podcast. Amém, amém. Prazer é todo meu, né? Um prazer imenso estar aqui com o Daniel, junto com o Amor e Graça Podcast. E é uma alegria imensa estar participando desse programa. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito nisso e há de edificar muitas vidas que querem assistir esse vídeo. Esse é o objetivo. Esse é o propósito, né? Esse é o objetivo. Sempre, né? E nós estamos aqui para passar algumas experiências, passar algumas edificações espirituais. Acredito que vai edificar a fé de muita gente e vai ser bem produtivo essa noite de hoje. Aleluia. Toda honra e toda glória ao Senhor, porque tudo é dele, para ele e por ele. Amém. Bom, Fábio, eu gostaria de começar a nossa conversa relembrando, né, um evento bíblico, né, relatado em João 2, capítulo 1. Na verdade, inicia-se no capítulo 1 e depois tem continuidade, que fala do primeiro milagre de Cristo, quando ele esteve aqui na Terra. O primeiro milagre dele, né, é associado à mudança, né? Cristo está numa festa, junto com a mãe dele, era um casamento. Em um determinado momento, no meio do casamento, falta bebida, falta vinho. Era tradicional nessa época, né, fazia parte da tradição de que houvesse o oferecimento de bebidas aos convidados, e acontecer uma situação como essa de faltar bebida no meio de uma festa era um evento, digamos, vergonhoso, né, para os noivos, né, e para a família dos noivos. E ali acontece uma situação, Maria fica sabendo do que está ocorrendo, fala com Jesus, e ali Jesus opera o primeiro milagre, que é a mudança, né, da condição de jarros de água, né, jarras de água, elas se transformam em jarras de vinho. Quando eu leio essa passagem, eu sempre associo ela à conversão, né, a mudança, né, do velho homem, quando o velho homem morre, simbolizado pela água, e quando ele é convertido, quando ele se converte, quando ele entende que o propósito maior do ser humano é vir à Terra, né, para que ele possa trilhar um caminho de retidão, principalmente perante os propósitos de Deus para conosco, e ele sai, né, dessa condição de água, se transforma em vinho, e vinho de boa qualidade, né? Verdade. É isso, inclusive parece não, o mestre Sala, ele fala no final, seguindo aí os capítulos dessa passagem, o mestre Sala, que também era comum ter um responsável pela festa, né, quando ele vai, né, provar essa bebida, ele atesta que o melhor vinho estava sendo distribuído no final da festa, em vez de ser no começo. O vinho que foi transformado, né, e servido através de um milagre de Cristo. Então, eu gostaria de conversar com você hoje sobre isso, sobre conversão, sobre mudança, né, e como é que as coisas podem, né, ou acontecem na vida das pessoas. Como é que foi o seu processo de conversão? Você poderia nos contar um pouco? Eu estava vivenciando um momento crucial da minha vida, um momento crítico, um momento em que as coisas não estavam nada bom, tudo indo de mal a pior, né? mal a pior, como se diz no ditado popular. Aí foi no momento que eu costumo dizer que nem foi eu que aceitei Jesus, foi ele que me aceitou, que nem um cão mais, nem um diabo me queria. Sério, Fábio? Nem ele me queria mais
Prova disso que ele queria me matar. Queria, Então você queria me matar porque ele não me queria mais. Não te queria. Aí foi o momento que Jesus me abraçou, me aceitou, um momento que eu estava passando uma dificuldade muito grande, um conflito, né? Uma peleja interno, uma batalha espiritual onde assim, muitas pessoas não conseguiam entender, porque o lado espiritual só entende que é espiritual. Isso aí. Só quem está em espírito. Entendeu? Então quem é carnal vai te indicar um médico, vai mandar você procurar um monte de coisas. Você tá louco. E aquilo ali não vai te ajudar em nada, porque o meu problema é espiritual. Então o meu problema na época era espiritual. Perdão. Não, então, isso. o processo foi dolorido, foi bastante crucial, o sofrimento foi grande. Eu costumo dizer que eu não passei num desejo nem do meu pior inimigo. Deserto mesmo, né? Momento de deserto. Foi bem dolorido, foi bem. Foi um deserto muito grande que eu atravessei, mas chegou um momento da minha vida de eu desacreditar até de mim mesmo, achar que eu não ia conseguir superar aquilo tudo, porque foi muito, muito forte. Algumas pessoas me veem o pastor novo, me veem o pastor assim, o cara pastor já tão novo, mas a gente não caiu de paraquedas, a gente tem uma história, bagagem, tem um caminho. Um preço que foi pago, não foi um preço barato. Foi um preço muito caro. Não falo o preço da cruz, porque da cruz não tem nada que se compare. Não existe nada que compre. Esse preço já foi pago e uma vez pago, não tem mais nada nesse mundo que consiga rever e pagar isso. Não existe. Ou se equiparar. Então foi um sofrimento muito grande, foi uma batalha muito travada, onde a própria medicina também desenganou. Eu fiz tratamento, cardiologista, clínicas, e a ponto do meu cardiologista me expulsar do consultório dizendo que eu não tinha nada, e eu indo de mal a pior, piorando. Foi onde Jesus achou graça, teve misericórdia e olhou para mim e me abraçou. Aleluia. Eu me lembro que eu trabalhava no Rei do Bacalhau, no Hora Pospôs, lá de Botafogo, e eu senti vontade de ir para a igreja. Aí eu larguei 5 horas, me arrumei, me preparei e vim direto para a igreja. Aí quando eu cheguei ali na Manuel de Sá, ali na igreja do pastor Reinaldo, na Plenitude de Vida, eu desci do ônibus para passar para o outro lado para mim entrar na igreja e assistir o culto. Eu senti que Deus, fui tocado pelo Espírito de Deus dentro do trabalho. Eu falei, hoje eu vou para a igreja. E eu desci, fui. Quando eu desci do ônibus, que foi atravessar a pista, no meio da pista a perna travou. Quando a perna travou, eu não ia nem mais para frente nem para trás. Fui travado no meio da pista. De repente, se viesse um ônibus em alta velocidade, um carro, teria te atropelado. Teria. Eu não tive outra opção a não ser me jogar no chão e me arrastando para a cobra. Eu me arrastei até a porta da igreja. Quando chegou na porta da igreja, tinha um monte de pedra de obra. Eu caí, eu fiquei ali por cima mesmo, caí. Foi onde 2 obreiros me pegaram. Espiritual. Os obreiros me pegaram, me levaram para eu entrei caído. Praticamente eu entrei dentro da igreja caído. Caí na porta da igreja, no meio da pista, me arrastando. Eu entrei caído, carregado por 4 pessoas. Não lembro se foi 4, foi 2. Eles me arrastaram. Me colocaram no primeiro banco da igreja. O pastor olhou para mim e falou assim, ele entrou hoje carregado, mas vai sair daqui andando. Ali. E eu saí andando daquela igreja e estou de pé até hoje. Não, aí toda a glória assim. Então meu processo de libertação foi um processo muito dolorido, muito árduo. Eu passei por vários processos esses que até mesmo alguns pastores nem entendiam. Eu já procurei, eu rodei Deus Amor, Universal, Batista, Assembleia, que imaginava um pouco correr, foi batalha. Mas Deus achou graça e conheci um pastor que me abraçou, esse pastor começou a cuidar de mim. Os homens de Deus, né, que trabalham tanto. E hoje eu estou aqui, né? São
Eu tinha 22 anos de idade, estou com 46 anos de idade. Então... Você já tem 24 no ministério? 24 de convertido. Né? Mais de convertido. Porque eu deve ter uns 22 anos, que os 2 anos aí era de processo. O cara não tá bem, entendeu? O cara recaidinha. Tá começando e tal. O inimigo não quer deixar o cara aí de jeito nenhum. Isso aí, a guerra é travada. Então, os 22 anos aí eu já tenho passado aí nessa caminhada aí. Quero dizer para você que foi fácil? Não. Até hoje está sendo fácil. Só que a gente tem uma perspectiva que nos garante a força, né, a graça e aquela vontade de caminhar, é saber que a gente tem um Deus que peleja por nós. Um Deus que sabe que a gente não está só, um Deus que Ele nos sustenta e cuida de nós nos mínimos detalhes. Aquele momento que a gente pensa que a gente está só, que a gente pensa que não tem mais jeito, que a gente está na solidão, nos reveses da vida, nas lutas, nos crivos e nas crises existenciais, crises internas onde ninguém consegue enxergar, uma saída, só né? Deus consegue enxergar. Que a crise interna, Daniel, é uma crise que a pessoa ri por fora, mas por dentro está chorando. Está chorando. Está triste, né? E no momento ela está ali, enquanto tem pessoas perto dela, conversando e distraindo a mente, ela sorri, ela se alegra. Ela brinca. Entendeu? O comportamento dela até um pouquinho melhor ali, naquele momento. Depois que tudo aquilo ali passa, que ela é dentro do quarto, que ela fica entre 4 paredes, só Deus sabe que ela passa. O vazio, né? Aí entra a guerra. Então, eu consegui vencer isso tudo. E tem muitas lutas ainda que eu tô guerreando para vencer, e Deus tem me dado força, graça, tem me ajudado muito. Tem te fortalecido. Então essa conversa é uma conversa bastante edificante, porque tem pessoas que vão ouvir esse programa, esse episódio, esse podcast, e vai entender que a luta, ela faz parte da nossa trajetória. Você nunca vai obter uma vida de sucesso sem você passar por um processo. Então eu acredito que Deus tem algo grande para a sua vida, Deus tem algo extraordinário, Deus tem uma mudança de vida, um giro de 360 graus, mas antes de tudo isso acontecer, Deus vai te lapidar, Deus vai te preparar. Deus não dá nada para ninguém despreparado, a verdade é essa. Para Deus te colocar num lugar que Ele quer te colocar, Deus te colocar num lugar de destaque, para Deus te levantar, te exaltar, sempre vai ter um preparo antes. E muitas das vezes são coisas que a gente não vai nem entender no momento. Porque a Bíblia fala que o que Deus faz hoje a gente não compreende, a gente não entende, mas entenderemos lá na frente. Então, muita coisa eu não entendi, mas hoje eu entendo. Hoje você entende, né? Porque eu não pedi para ser pastor. Eu já sou um pastor. Meu pastor fala exatamente a mesma coisa. Falou isso no domingo agora. Eu não pedi. Pastor Johnny. E o cara que pede para ser pastor é um cara que não tem chamada. É um cara que está almejando outras coisas menos a chamada. Porque o cara que tem chamada, ele não precisa pedir. Naturalmente. Não existe curso preparatório para pastor. Não existe faculdade para pastor. Não existe, como é que você fala? Uma preparação. Preparação universidade. Não, é teologia para pastor. Não existe isso. A teologia existe para preparar o chamado do pastor. Porque o pastor ele é chamado por Deus. Ele é escolhido por Deus. Uma coisa é o pastor escolhido por ele mesmo ou pelo homem. Outra coisa é o pastor escolhido por Deus. O pastor escolhido por Deus, ele não desiste no meio do caminho. Ele não retrocede. Ele enfrenta as lutas, ele enfrenta as adversidades, mas ele sabe que ele tem uma convicção que ele ia passar por isso e vai passar por coisa até mesmo pior do que aquela ali. Porque ele foi chamado por Deus. Agora, quando o cara se prepara por si mesmo dentro de uma faculdade, ele escolheu ser pastor. Então, automaticamente, ele corre um risco no decorrer da sua caminhada, ele se frustrar, se decepcionar, como eu tenho visto e conhecido muitas pessoas hoje,
muitos pastores frustrados, decepcionados, que abriram mão, fecharam a igreja, largaram tudo. Por quê? Porque não aguentou o rojão, acharam que era uma coisa e na verdade é outra coisa. Porque quando você se prepara para aquilo, achando que é aquilo que você está na tua mente de homem, né? É aquilo que você acha que você não está preparado aí, pelo próprio Espírito. Ele tem um preparo de tudo isso, mas não tem o chamado divino. Não tem o chamado divino. Então ele não é. E o que segura o homem de Deus é o chamado divino. Aleluia, é verdade. Pastor, a teologia, o conhecimento é importante. Faz parte da trajetória do homem de Deus. Isso vai enriquecer o conhecimento dele, vai prepará-lo para situações e para momentos que ele vai passar e que o que ele estudou, o que ele se preparou, o que ele se capacitou, vai ser simplesmente um conteúdo para aumentar a jornada dele ministerial. Ajudar outras pessoas, né? Buscar uma palavra que oriente. Então isso é um chamado. Então Deus me chamou para essa obra. Porque se ele não tivesse me chamado, eu já tinha parado há muito tempo. Há muito tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com base nessa tua afirmação de chamado, né? Como é que é o teu processo de ascensão dentro da igreja? Você começa como um participante, um membro comum, né? E depois você vai passando por outras funções dentro da igreja. Em que momento você é elevado a pastor, consagrado? Como é que funciona esse processo de consagração? Paulo disse que aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Então, automaticamente, vamos à empresa. Se você é um líder, é um encarregado, é um chefe, é um patrão, e você tem uma equipe que está ali trabalhando com você, dentro de uma empresa, você vai ver que dentro dessa, vou dar exemplo, você tem ali 10 empregados, 10 pessoas na sua equipe de liderança. E você tem 10 liderados ali junto com você. Desses 10 liderados, você vai observar que tem 2 ou 3 que vão se destacar. E esses que vão se destacar, vai ser os que você vai depositar nele uma confiança melhor. Esses você vai ter uma liberdade de deixar ele, fazer com que ele venha crescer na vida profissional dele dentro da empresa. Ele vai crescendo, galgando patamares que você vê que ele tem capacidade para aquilo. De executar certas tarefas. Entendeu? Então, a igreja também funciona bem parecido. Bem parecido, porque hoje eu sou um pastor, só que eu observo os meus liderados, as minhas ovelhas, e sempre observo que tem alguém que se destaca. Porque a Bíblia fala que se você faz aquilo que só te mandam fazer, você é um servo inútil. A própria palavra diz isso. A palavra diz isso. Agora, quando você faz aquilo que não precisa ninguém falar, você se torna um servo útil. Exemplo, se eu chego dentro de uma igreja e eu estou vendo que tem uma luz queimada, e eu como obreiro, como um diácono, como obreiro da igreja, um presbítero, um evangelista, seja lá o que for, meu cargo, porque dentro da igreja nós somos todos iguais. Todos somos obreiros. Só muda as responsabilidades. É verdade. Eu não preciso esperar o pastor mandar eu trocar para me trocar, não. Se eu estou vendo que ela está precisando ser trocada. Se eu sei onde tem uma que não está lá, que está lá para ser trocada, a minha obrigação é chegar lá e falar, pastor, troquei a lâmpada. Então não precisa mandar. Aí na empresa também é assim. Na empresa tem pessoas que só fazem aquilo que o patrão manda. É verdade. Só trabalha quando o patrão está presente, só trabalha embaixo dos olhos do patrão, do encarregado. Depois que acabou, saiu, acabou, ele para. E isso se torna um empregado inútil. Uma pessoa que não prospera, entendeu? Não ajuda a obra a prosperar. E não tem visão de crescimento, porque, querendo ou não, ainda que o teu patrão não te veja, o teu chefe não te veja, o encarregado não te veja, Deus está te vendo. Fato. Deus está te vendo. E uma coisa é certa, Deus irá te honrar. Porque quando a honra não vem da terra,
ela vem do céu. E coisa boa é quando a honra vem do céu. Porque quando ela vem do céu, ninguém vai te apontar e dizer, tu chegou ali porque eu te ajudei. Quando ela vem do céu, só Deus pode mudar a tua história. E só Ele, o único, assim, como se dizer, Deus não vai jogar na tua cara. É verdade. Deus não vai dizer, tu chegou ali. Não, Deus não vai. Lembrado, dado de amor. Porque graça. é dádiva, como é que se fala? Mas se fala o nome, deu um branquinho agora, é graça. É graça. Favor imerecido, nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. E nos abençoou e nós fomos beneficiados por esse ato divino que foi a graça. Isso. Então, é mais ou menos isso. Eu comecei a me destacar, eu comecei a limpar banheiro. Para vocês aí que estão vendo, Comecei a lavar chão. Tem muita coisa que é feita na limpar a igreja. Limpar não é vergonhoso não. Limpar o púlpito da igreja, a poeira das cadeiras do povo sentado, os irmãos. E ter carinho por isso, né? Fazer com alegria, deixando a igreja limpa. A vezes eu ficava de joelho lá, limpando o banheiro, deixando tudo limpinho. Cheguei, muita coisa. Então, eu comecei fazendo essas coisas, mas a pessoa vai me observar. Uma higiene mental também, né? Você vai, e o meu empenho, a minha entrega, não faltava um culto, sabe? Eu me entreguei, eu tive uma entrega. Então, quando a gente se entrega, automaticamente, Deus nos honra. E o próprio líder nosso pastor, nosso mentor, ele vai observar, vai ver que a gente está se entregando, que a gente está querendo realmente crescer. Crescer na hora. Entendeu? E todo pastor e todo líder precisa de pessoas assim, né? Ele, na verdade, a própria palavra diz, né, que grande, né, é a seara, mas poucos são os ceifeiros, né? Então, a verdade é que todo líder, ele procura pessoas que possam, junto com ele, ajudar na obra. Verdade. Porque se você analisar a história de todos os grandes nomes bíblicos, e isso inclui Jesus Cristo, ele não fez nada sozinho. E até hoje, ele precisa de pessoas que continuem levando a palavra dele. Porque há um consenso de que o momento da vinda dele é a partir do momento que todas as pessoas tiverem tido acesso à sua palavra. Porque ele é tão justo que ele sabe que ele precisa que a palavra dele chegue em todos os cantos para que ele possa, no momento, né, do julgamento, ser justo com todos. Verdade. Porque muitas vezes você pensa que não, mas sabe aquele papelzinho que você recebe quando você está passando na rua? Aquele papelzinho que você pega, amassa e joga fora, aquele papelzinho ele vai ser cobrado de você. Porque todas as pessoas que direta ou indiretamente receberam a palavra e não aguardaram, serão cobradas. Porque você jamais vai poder dizer, não, mas eu não sabia disso. No dia tal, no dia do livro da vida, que o livro da vida for aberto lá, tudo que nós vivemos desde o nosso nascimento até o momento da nossa morte, vai estar anotado lá. E esse dia que alguém te deu um papelzinho no lugar X, vai estar lá. E ele vai dizer, olha, aqui tinha a palavra que eu queria que você tivesse lido, ou que você leu e não deu atenção. Então, essa visão, né, de entender, como o pastor disse, né, o chamado, e de prestar atenção nos detalhes, de fazer o algo mais, de se entregar, tem tudo a ver com o nosso dia a dia mesmo, seguindo o caminho. E realmente, essa área é enorme. Se você parar para dar uma olhadinha, né, você vai ver. O chamado é uma renúncia, né? Uma renúncia. É uma renúncia. É verdade. O chamado é uma renúncia. O chamado é uma preparação para a nossa trajetória ministerial e ao mesmo tempo é uma renúncia, que você vai ter muita coisa que você vai ter que renunciar. Vai ter que renunciar. Muita festa, muito aniversário. A dedicação. Muito eventos. Quando você se dedica ao crescimento ministerial, à tua chamada, aquilo que Deus reservou para a sua vida,
automaticamente você vai ter que renunciar a algumas coisas que você gosta, entendeu? Ou quase todas, ou aí, muitas delas. Né? Principalmente quando a chamada for uma chamada, aquela chamada mesmo que Deus tem uma... assim, se a pessoa conhece o processo de um vaso. O processo de um vaso é mais ou menos assim. O vaso, quando Jeremias desce a casa do oleiro e Deus leva ele lá e ele observa que o oleiro fazia os vasos sobre as rodas, se você parar para analisar direitinho, a preparação do vaso é o seguinte: o oleiro, ele joga aquela gira, prepara aquele barro, joga dentro daquele maquinário, que ele era usado tanto manualmente como no pé. Entendeu? E conforme ele usando, a roda ia girando e o vaso ia sendo preparado, moldado para o momento da modelagem. Então, Jeremias desceu até aquela casa do oleiro e observou a preparação de um vaso. Só que é o seguinte, tem vasos que o oleiro tem pressa em usá-lo, em fazê-lo, dele ficar pronto. Então, geralmente, esse vaso que o oleiro tem pressa, a roda não vai girar devagar. A preparação não vai ser lenta, porque quando se tem pressa, tem rapidez. Então, quando não se tem pressa, não tem rapidez, vai devagar. Tem gente que Deus tem uma obra linda e rápida, então o processo vai ser rápido. A tua prova vai ser prova em cima de prova. Tu sai de uma prova, entra de outra. Tu sai de uma, entra de outra, sai de outra de outra, e tu não entende nada. Jesus, você que ia melhorar agora, ia respirar, mas vem outra prova. É porque Deus está te preparando, você é um vaso e a obra é rápida. Então é assim é a nossa vida. Eu fiz assim, a obra era rápida, entendeu? Então foi luta em cima de luta, entrei dentro daquela roda do oleiro lá e o vaso começou a rodar e me apertar, funil para lá, funil para cá. Hoje eu cheguei num lugar assim que hoje eu viajo no Brasil, pregando. Hoje eu prego em igrejas, ministérios grandes, como o Ministério do Belém em São Paulo, que é um dos maiores ministérios do Brasil. Entre outras igrejas que eu prego, outros lugares que eu rodo aí no Brasil pregando. Hoje eu parei de dividir. Hoje eu não sou mais itinerante, eu era itinerante, pregador itinerante. Pastor, o que é pastor itinerante? Tem pastor que roda o mundo pregando, roda o Brasil pregando. Ele não tem paradeiro, ele é itinerante, ele é tipo missionário. Eu viajei muito, não parava em casa, quase pouco. Né? Teve um momento da minha vida que eu nem presenciei esse crescimento das minhas filhas, porque eu só vivia na rua, só vivia viajando. Só que eu vi que isso aí, eu estava ganhando o mundo todo e perdendo a família, entendeu? Uma coisa aí eu dei uma parada, aí veio processo pastoral, veio aquela coisa toda, aí eu tive que parar de viajar. Hoje eu viajo pouco, eu tenho algumas agendas, algumas viagens, alguns pastores amigos, mas muito menor, né? Muito menor, porque hoje eu sou pastor, hoje eu presido na igreja, pastor presidente da igreja, e eu tenho um campo, tenho um povo, tenho uma ovelha, um monte de ovelha que eu tenho que tem que acompanhar e cuidar. Acompanhar elas, entendeu? Então não dá para mim ficar mais viajando. Como viajar? Entendeu? De vez em quando eu fico uma semana fora, viajando, pregando, vou para São Paulo, em algum lugar. Mas é muito pouco, entendeu? Por quê? Porque hoje a responsabilidade é bem maior. Bem maior. E hoje a minha visão como pastor de ovelha, hoje a minha visão é outra. Hoje a mensagem que eu prego é outra. A minha mensagem como itinerante era uma. Hoje como pastor de ovelha é outra. Por quê? Mudou, né? Porque uma coisa eu quero ser itinerante. O cara que é itinerante, o cara não conhece a ovelha. Não conhece a ovelha. E não tem parte com ela. Né? Você fala, vive, deixa a mensagem, mas você não congrega com ela. Ele tem uma boa palavra, é um grande homem de Deus, só que ele viaja de igreja em igreja. Então ele deixa a mensagem, porém ele não vê, né, aquela mensagem frutificar. Sabe que se deixou a mensagem, alguém a recebeu. Sim. Mas não acompanha o processo, né? E também não conhece, né? Porque ele as ovelhas em si. Ele não conviveu com a ovelha. Claro. Ele não tem
Ele não sentiu aquele calor da ovelha. Ele não sentiu as lamúrias da ovelha, a lágrima da ovelha, a doença da ovelha, o tratamento da ovelha, a ferida da ovelha. Depois que o cara começa a viver, ter uma vida mais perto da ovelha, o cara muda. Porque o cara está vivenciando uma experiência e está aprendendo que tudo aquilo que ele está vivenciando naquele momento está trazendo uma nova experiência de vida para ele. Uma nova experiência de vida. Então isso aconteceu comigo e tem acontecido até hoje. Então, interessante. Você sabia que hoje a gente sendo pastor, sendo mentor das ovelhas, a gente guia as ovelhas para o céu. O pastor é o responsável de guiar o povo para o céu. Você sabia que a gente sendo pastor, a gente aprende muita coisa boa com as ovelhas. Acredito piamente nisso. Deixa eu aproveitar esse ensejo. Você comentou aí, falou sobre família. Como é que foi esse processo, né, de conversão e como é que a sua família recebeu isso? Como é que é esse processo, né, do Fábio saindo do mundo e mudando a vida dele, né, com uma perspectiva de crescimento na obra? Sua esposa já vem no embalo junto contigo ou não? Teve lutas em relação ao aceite dela? Como foi isso? Porque a gente sabe que todo mundo passa uma luta, né? Tanto a mulher quando se converte em relação ao marido, né? E também é o contrário, quando o marido se converte, no caso, normalmente é a mulher que vai primeiro. Normalmente. Né? Não é uma regra, mas normalmente, se você for fazer uma avaliação aí e for perguntar, a grande maioria a mulher se converte primeiro e depois o restante da família acompanha. Você vai em igrejas hoje que, se você olhar direitinho, tem mais mulher do que homem. Do que e ela, ajoelha no chão, orando por todos, pelo marido, pelos filhos e tal. No teu caso foi diferente, né? No teu caso você vai primeiro. Como é que foi esse processo? Pô, foi um processo meio estranho, né? Porque eu era muito doido, né? Era doido demais. Aí de repente o Fábio tá na igreja, então até mesmo os moradores. Isso vira até motivo de piada, né? Alguns amigos, teve gente que falou que me dava um ano. Eu não dou um ano porque ele está bebendo cachaça de novo, está na doideira de novo. Parentes, muita gente não acreditou. Por quê? Por que não acreditou? Porque o meu momento que eu estava vivenciando não era de doideira. E quem nunca teve essa experiência de vida, nunca viu isso acontecer, e olhava para mim, não acreditava. Não tinha como acreditar. Não tinha como. Então, só Deus mesmo que faz. Só Deus. Então, quando esse negócio aconteceu, esse fato glorioso aconteceu na minha vida, muita gente não acreditou, não. Muita gente. Demorou tempo. E não precisa ser provar nada para ninguém. Precisa sem se estressar, ficar triste. Não precisa sem fazer nada. Porque o próprio Deus vai nos justificar. E isso não é da noite para o dia, nem uma semana, nem um mês. Isso é no decorrer do tempo. Deus usa o tempo para provar e mostrar para as pessoas que quando Deus escolhe de verdade, não tem para ninguém, filho. Outra coisa interessante, ele vai separando as pessoas, né? Ele vai selecionando. Muitas vezes, e eu percebo isso no meu processo, né? Porque assim, ainda vamos ter a oportunidade de eu falar um pouquinho sobre o meu testemunho. O objetivo aqui hoje não é esse, mas eu percebo que realmente, a partir do momento que você decide andar no caminho, muitas pessoas acabam naturalmente se afastando. Naturalmente. Cada uma dá uma desculpa, né? Uns dizem, não te ligo mais, porque, poxa, não, agora você está na igreja, não ia te chamar, porque aqui o ambiente tem bebida. Exemplo. Não, sempre vai ter uma desculpa, mas na verdade é a depuração. O processo de depuração. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o ouro, né, quando ele se torna aquele metal, né, valioso, né, que muitas pessoas gostariam de ter, ou muitas, né, guardam e compram, antes de chegar naquele processo, ele passa por um processo de depuração. E assim também é conosco. Tá? A partir do momento que a gente decide aceitar a palavra e seguir o caminho, que é a história do deserto.
Só que quando você se predispõe e as pessoas que estão à sua volta começam a perceber que isso é real, que, rapaz, o Daniel não bebe mais, o Daniel não fala mais palavrão, a forma do Daniel se vestir e se comportar mudou. Isso tudo vai fazendo com que a pessoa comece a perceber que houve uma mudança sua em relação ao seu modo de agir, de viver, e isso vai fazendo com que essa pessoa acabe se afastando. Isso é natural, isso faz parte do processo. E aí, como você falou, a linha do tempo, né? Com o passar do tempo você vai vendo. As pessoas que não acreditam, que o joio vai separando. Pessoas que te conhecem, que conviveu com você, que saiu pra doideira com você e hoje vê você na igreja, assim, fica um pouquinho meio, poxa, eu tenho um primo que a gente era muito junto, ele mora lá em Caxias, então a gente era muito junto, até hoje ele fala pra mim, pô, sinto falta de você, cara. Por quê? Porque quando eu me converti, mudou. Muda completamente. Muda então, automaticamente. É outra pessoa. Não dá. É a mudança. É a mudança. Da água pro vinho. A mudança. Que é o tema hoje do. Que é o tema. Essa mudança automaticamente faz com que a própria pessoa elas se afaste de nós naturalmente. Naturalmente. Porque ela vai olhar a vida dela, vai olhar o caminho dela, vai olhar o comportamento dela, vai olhar as atitudes dela, vai olhar a nossa atitude, nosso comportamento, nosso caminho, vai assim, não bate. Não bate. Se não bate, não tem como dar. Não tem como estar junto. É impressionante. E assim, e isso é bíblico, né? A própria palavra diz que luz, ela é incompatível, né, com escuridão. É incompatível. Verdade. Então, e isso é uma coisa que é inerente à condição de caminhar com Cristo. Porque à medida que você se aproxima da palavra, você começa a não fazer mais coisas e praticar coisas que antigamente você praticava. E praticava junto com outras pessoas. Então, já não é mais natural. Então, se você estava num ambiente na qual você falava da vida de fulano, da vida de ciclano, você xingava um palavrão, você acendia um cigarro, naturalmente esse ambiente vai deixando de ser um ambiente que você se sente à vontade, você já não se sente mais bem nesse ambiente. E as pessoas que fazem parte desse ambiente já não vão se sentir mais bem com a sua presença. Porque assim, um exemplo, a pessoa que fuma, ela sabe que a pessoa que não fuma se incomoda quando você acende um cigarro. Porque aquele cheiro do cigarro, quando você consome ele, quando nós estamos aqui, estamos num bar, e ele está fumando e eu fumando também, o cheiro do cigarro dele não me incomoda, como o meu cheiro do cigarro não incomoda ele. Mas a partir do momento que eu paro de fumar, aquela fumaça que ele espera já começa a me incomodar. E isso já vai fazendo. Aí, a partir daí já começa. Caramba, essa fumaça aí não tá legal. Daqui a pouco eu já tomo uma atitude, já pá. Ele já não vai gostar, falar, poxa, Daniel, você fumou, nunca se incomodou com isso, pô, vou parar. E ele já não vai querer mais nem estar comigo. Fala, pô, eu acendo um cigarro, pô, incomodo o Daniel, não quero mais estar presente. E assim é o processo de depuração, de separação. Entendeu? Que infelizmente ou felizmente faz parte do dia a dia. E aí você vai conhecer outras pessoas, né? Tem pessoas a própria convivência, né? Vai fazendo com que você conheça. Tem pessoas que a gente conhece, a gente vai conhecer. Mas vai ter momentos que vai ter pessoas que Deus vai apresentar para nós. Vai nos apresentar, é verdade. E essas pessoas que Deus vai apresentar para nós vão ser pessoas que Deus vai enviar para nos ajudar, para a gente se erguer e chegar até onde Deus quer que a gente chegue. Entendeu? É verdade. Então, tem pessoas que pessoas nos apresentam. Tem pessoas que pessoas fazem a gente conhecer. Mas tem pessoas que o próprio Deus apresenta para nós. Coloca no nosso caminho. É e verdade. quando Deus coloca com um propósito. Sempre tem. Né? Uma meta. Um objetivo. De nos abençoar e nos ajudar. É verdade. Eu me lembro de Jeremias dentro de um calabouço. Jeremias era um profeta que foi levantado para pregar contra uma nação nação rebelde, uma nação que não aceitava. E jogaram Jeremias dentro do calabouço. Só que no meio daquele calabouço, Deus levantou Obed-Meleque
E Obed-Meleque pegou um bocado de trapo, de panos, transformou em uma corda e foi lá, pediu o rei. O rei liberou, ele foi lá, tirou Jeremias de dentro do calabouço, no meio de um barril de lama. E Obed-Meleque foi o homem, o amigo, o escudo, o ajudador que Deus colocou do lado de Jeremias para tirar Jeremias do fundo do poço e do meio da lama. Do meio do lamaçal. Então tem pessoas que Deus bota do nosso lado para tirar a gente do vale, para tirar a gente da lama, para tirar a gente dos momentos mais críticos. A gente achava que não ia morrer, acabar, perecer. Aí Deus levanta alguém e bota do nosso lado. Isso faz parte da nossa trajetória e do projeto de vida que Deus tem na nossa vida. Quando Deus tem um projeto, não tem jeito, né? Não tem jeito. Nada pode atrapalhar. Nada. Eu estava falando, é engraçado assim, como é que Deus age, né? E assim, quando a gente vai lembrando da nossa vida, das coisas que a gente passa, eu sempre tenho essa visão, assim, eu sempre tive isso comigo. Quando você tem um chamado, não adianta você correr. Não adianta. Você pode rodar, bate aqui, bate ali, rodar. Você pode estar no melhor círculo de pessoas que você imaginar. Você pode ter dinheiro, você pode comer do bom e do melhor, mas sempre vai te faltar algo. É um vazio que nada preenche. Nada preenche. E quando eu falo nada, é nada. Mulheres, bebida, dinheiro, comida, nada preenche. Momentaneamente, a história que você falou, quando você entra, né, no quarto, que você fecha a porta, aquele vazio, ele está ali. E esse vazio é a falta de Deus. Esse vazio só vai ser preenchido quando você se render. Quando você se ajoelhar e olhar para cima, para o alto, e disser: Pai, eis-me aqui. Pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender verdadeiramente do fundo do seu coração e a partir dali assumir o compromisso de andar com retidão. Entenda, buscar retidão não quer dizer que você não vai errar, não. Mas você precisa ter em mente de que você tem que estar preparado para entender, inclusive quando você errar, para que você possa pedir perdão a Ele. Tá? Mas você tem que fazer de tudo para não errar. O que a gente não pode ter em mente é assim, não, esse errozinho eu vou cometer, daqui a pouco eu peço perdão. Essa visão não existe. Né? Você comete às vezes erros por ignorância, às vezes por não saber uma coisa ou outra. Mas aquilo que você já sabe, já não é mais lhe permitido errar, né? Tem coisas que são muito claras, muito óbvias, né? Tem coisas que a própria palavra diz. Quando Moisés desce, né, do Monte Sinai, ele desce com 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos são a base de toda a lei. Por isso é considerada, né, a lei, né, que baseia o nascimento de todas as outras leis do mundo. Não roubar, não furtar. É isso? Então, quando você começa a pegar essas bases bíblicas que foram, né, instituídas lá atrás, você começa a entender, né, que tem coisas que você já sabe que não pode fazer, né? Então, não há aquela desculpa de, não, mas... Na verdade, né, a vida ela é feita de erros e acertos. Só que os erros que a gente comete na vida, a gente tem que enxergar como um momento de aprendizado para não errar mais. Porque o errar uma vez é normal. Errar 2 vezes, acidente. Errar 3 vezes é burrice. É isso. Então, essa é a verdade. Você vai querer vivenciar uma vida totalmente do erro, sabendo que você está errando. Que tem pessoas, Daniel, que sabem que está errando. Esse é o problema. Sabe que está errado. A consciência dele fala. Está quebrando a cara, está dando volta em círculo. E continua Você tem nada na vida, porque sabe que a vida está errada, está fazendo coisa errada, mas não quer. Não quer dar o braço a torcer. Não quer, pô. É isso. Sabe o que acontece? Infelizmente você vai dar a volta em círculos e nunca vai chegar onde é o certo para você chegar. Onde é o lugar determinado por Deus para você chegar.
Então, se você estiver no erro, larga o erro, abandona o erro. Não estou falando aqui que você vai ser perfeito, não, que no dia que a gente alcançar a nossa perfeição, você pode preparar para ir para o céu. Não existe ninguém perfeito nessa terra. Só que falando de você entender que você está fazendo coisa errada, você tem que largar o errado e fazer o certo. Só isso, não nada. No dia que o Brasil entender isso aqui, o Brasil vai melhorar. É igual a corrupção, pô. O cara sabe que não pode se corromper, o cara sabe que é errado, o cara sabe que aquilo ali não presta, mas o cara vai se corromper. Por quê? Qual o motivo? Em troca de quê? De momentos aqui na Terra, mas e o preço para se pagar depois? Entendeu? Bom, meu amigo, então, só para fechar o processo em relação à família, né, que a gente tinha comentado, então você se converte primeiro, depois vem a sua esposa, né? Sua esposa acaba quando eu me converti, que comecei a ir para a igreja, aí ela veio aquele impacto, né? Claro, aí veio o processo de libertação que a minha família acompanhou, né? Foi um processo muito dolorido. Mas conseguiu vencer. E quando eu consegui vencer, automaticamente fez muita e a mudança dentro de casa é que faz com que, a família venha, né? Hoje é bênção, né? Hoje no bairro quando eu morei, quando eu vou lá em cima, não preciso pegar pra ninguém não. Só me conheceu lá em cima. Todo mundo sabe, você é só em olhar, né? Cheguei no Morro do Paraíso com 4 anos de idade. Todo mundo sabe o que Pô, virei aquele morro de perna pro ar. É verdade, é verdade. Aquele morro ali, eu dei trabalho naquele morro. É verdade. Daqui a pouco todo mundo vê eu na igreja. Ih, o morro, só o que eu vi o povo falando, ei, que ele é fogo de palha, que ele é doido, que não tem jeito não. Mas Deus mudou. A família falava que era a ovelha negra da família. Mas olha eu aí hoje. É verdade. Aí. Então são coisas que aconteceram na minha vida que tem hora que eu fico assim, parando para pensar, raciocinando. Eu tenho 1000 motivos para parar, mas tenho mais de 1 milhão, né? Mais de centenas de milhões para continuar. Para você entender o meu alvo. Qual é o alvo? Hoje eu não cheguei aonde eu queria chegar. Não cheguei. Cheguei no lugar. Ainda não, é. Mas uma coisa bem certa. Quando eu olho para trás, eu consigo enxergar que eu estou bem longe de onde eu comecei. Caminhou bastante já, né? Estou bem longe de onde eu comecei. Então eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. Mas eu estou bem longe de onde eu comecei. Isso é fato. Então não vale a pena a gente retroceder. O alvo é para frente. É para frente. Quando eu costumo falar que nem Paulo, né? Ele avança para o alto, esquecendo das coisas que passaram. Eu gosto muito daquele texto que Paulo fala que eu estou crucificado com Cristo. Você já parou para meditar sobre isso? Forte. Eu estou crucificado com Cristo. O crucificado, quando ele está diante de uma cruz crucificado, ele consegue olhar para um lado, olhar para o outro. Ele olha para a esquerda, olha para a direita, ele olha para frente. Agora, me responde uma coisa, Léo. O crucificado, ele consegue olhar para trás? É verdade. Consegue. Isso corrobora com outra palavra dele mesmo, que eu acabei de citar, né? Ele não consegue olhar para trás. Sim, o crucificado só consegue olhar para frente. É por isso que Paulo está dizendo, eu já estou crucificado com Cristo. Ou seja, se eu estou crucificado com Cristo, eu não consigo mais olhar para trás. Não tem como retroceder. Eu só consigo olhar para o alvo. Aleluia. Que é Cristo, para frente. É salvação. Então pega isso que é de Deus. E Deus, tá vendo essas coisas tudo, Deus fez algo naturalmente e a gente está aí caminhando. Hoje está aí, né? É uma felicidade então, ver vocês, ver a tua família, ver assim, realmente o que vivemos, né? O que nós vivemos juntos. O Fábio é meu amigo de infância, de adolescência. Muita coisa. Nosso tempo de menino, de adolescente. Nós. Foi de 18 para 20 anos. Isso aí. Cometemos muita coisa errada. E assim, não é de se envergonhar, eu acho que a gente tem que ter a consciência. Né? Na verdade, eu me envergonho perante Deus, perante Cristo. Porque muita coisa que a gente faz,
a gente depois, quando a gente cai em si, a gente entende e reconhece que não deveria ter feito. Eu para me fechar aqui, a minha igreja é em Itaboraí. Eu moro aqui em Caxias, aqui no hotel. Aí alguns amigos. Lote 15 ali, né? Atrás da rua do hotel. Alguns amigos, algumas pessoas, a maioria que falam comigo, hoje mesmo eu ouvi, hoje foi ontem, que eu ouvi, poxa, cara, a igreja lá em Itaboraí não tinha igreja aqui perto, não. Tem várias igrejas perto. Mas na época eu era do mundo, não tinha tempo ruim para mim. Não tinha distância. Eu começava a beber no Morro Paraíso, terminava sabe-se lá. Copacabana, Lebrão, Ipanema, é verdade. O mundo todo bebendo. Eu começava no Morro Paraíso. Acabava com o dia todo. Não tinha tempo ruim. Nem dinheiro. Pô, então se eu vivi uma vida louca, que saía na sexta-feira, chegava no domingo, na segunda, doideira mesmo, dava lugar mesmo pro inimigo, o inimigo me usava com força. E agora eu sou servo de Deus. Vai me agora Deus fez um negócio tão longo, uma obra tão linda na minha vida, me tirou do fundo do poço, do lamaçal do pecado, tremendal de lama. Tirou meus pés da cova, estava quase morrendo. Eu estou com vida hoje, cheio de saúde, Deus mudou a minha história. Aí eu vou fazer corpo mole para fazer a obra de Deus? Vou nada. Eu já saí daqui, Daniel, com chuva daqui até Itaboraí. Acredito. Eu dirigindo. Sabe, com aquela 116 ali. Mas fala, eu estava dirigindo no domingo na chuva. Então vou e venho. Até os dois têm me guardado. Porque Deus sabe do meu esforço, sabe que eu sou um voluntário, né? Um voluntário, tem pagado preço da fidelidade para Deus nos honrar. Aí amanhã depois Deus honra a gente, aí ninguém entende. Ninguém entende por quê. Mas tudo tem que ter um preço a ser pago. Tudo tem um porquê. E o preço, Daniel, ninguém vê. Ninguém vê, isso é verdade. Ninguém vê a tua lágrima. Só vê o resultado. Ninguém vê a tua dor, ninguém vê o teu preço. Quando Deus te honra, quando Deus te prospera, você chega num nível bacana, num nível legal, aí ninguém vê o tanto de ônibus que tu pegou. Isso aí. O tanto de vale que tu passou. As noites de sono, os estudos que tu estudou para tu alcançar um nível melhor para tua estabilidade financeira. É verdade. Ninguém vê isso. Ninguém vê. Só vê você bem, vê você num ambiente legal, numa viagem bacana, num restaurante bacana, comendo uma comida diferente e tal. Eles só vê isso. Mas eles não vê o que você passou. O preço que foi pago lá. Ninguém vê isso, então. Coisa linda, Fábio. Entendeu? É isso. É bênção, é coisa linda. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta, meu querido. Você teria, agora nós entramos no nosso momento cultural, né? Eu sempre pergunto para os nossos convidados, né, se eles têm alguma mensagem específica, alguma palavra, algum poema, um livro para indicar. Esse momento é um momento todo seu. Se quiser, fique à vontade, se tiver alguma palavra. Eu vou deixar uma palavra aqui, o mesmo tema que você deixou, Daniel. O capítulo 2 do livro de João. Capítulo 2. Que vai falar a respeito do casamento. Esse casamento aqui, ele tipifica uma família. E Jesus aqui está iniciando seu ministério. E nesse momento de iniciativa, ele é convidado para este casamento. Alguns falam que foi Jesus e os 12. Eu acredito que não foi os 12. Porque aqui era o início do ministério de Jesus. Se era o início aqui, eu acredito que ainda não tinha sido... ainda não tinha acontecido o chamado dos 12 ainda. Estava começando, estava iniciando. Alguns acreditam que tinha 6. Eu não sei, a Bíblia não me dá esse respaldo, essa garantia, não me dizer quantos tinham, mas eu acredito que não tinha os 12 ainda, porque era o início do ministério dele, ninguém conhecia ele ainda. Entendeu? Ou pode até ser que tinha os 12 também, a gente não tem essa afirmativa, mas ele estava presente dentro desse casamento. E aqui ele está dando início ao seu ministério, e nesse início que ele está dando, ele inicia fazendo uma transformação dentro de um casamento. Então, o ministério de Cristo começa dentro de uma família. Que estava festejando.
Então, se Cristo não estivesse dentro dessa família, se ele não fosse convidado, essa família ia ser envergonhada. Porque naquela época a festa, o casamento, ele duraria 7 dias. Então, o casamento, os noivos tinham que se preparar para receber os seus convidados durante 7 dias festivos. Acredita-se que aqui nesse texto, nessa passagem, eles não estavam preparados para o número de pessoas que estavam aqui. Dá-se a acreditar que foi mais gente do que planejado. E no decorrer da festa, entre o 3º e o 4º dia, acabou o principal, que era o vinho. E seria uma vergonha muito grande para a família. Isso é verdade. Os noivos. Imagina um comentário na sociedade. O casamento de fulano foi um fracasso. Fomos para a festa, no meio da festa acabou o vinho. E o vinho naquela época era o principal. E aqui dentro do vinho simboliza a alegria do espírito. Imagina como é que seria esse casamento sem alegria. Porque um casamento sem alegria é um casamento falido. Um casamento sem alegria é um casamento superficial. Um casamento sem alegria é um casamento de fachada. Um casamento sem alegria é aquele sorriso na rede social. É aquele sorriso diante da sociedade, das pessoas, mas no íntegro, dentro de 4 paredes, não tem alegria. Por quê? Porque tem alguma coisa faltando dentro desse casamento. Mas graças a Deus que Jesus estava presente dentro desse casamento. Graças a Deus que ele foi convidado para esse casamento. Aí quando a mãe de Jesus disse assim, ó, filho, acabou o vinho. Em outras palavras, ela quis dizer que ninguém te conhece aqui. Tu aqui estás como um anônimo. Dentro desse cenário festivo de casamento é o momento de tu aparecer. A mentalidade de Maria era essa para Jesus. Só que a resposta de Jesus para ela foi o seguinte: mulher, ainda não. O que tenho eu conheço, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele fala mulher, não tenho o que tenho eu conheço, ainda é chegada a minha hora, ele não faltou com desrespeito à sua mãe. Ele simplesmente tratou com ela na linguagem daquela época, que a maioria dos milagres que Jesus fez, como é que ele falava? Filha, mulher, ó mulher, grande é a tua fé. Então o termo mulher é uma pronúncia daquela época que se vivia diante daquele cenário. Então não teve desrespeito. E Maria, muito bem, ela entendeu isso. Porque quando ele fala mulher, ainda chegada a minha hora, Maria pega, sai de perto de Jesus, chega diante dos garçons e fala assim, ó, fazei tudo quanto ele vos disser. Aleluia. Maria sabia que ele ia agir. Maria sabia que ele ia fazer alguma coisa, porque a mãe conhece o filho. Aleluia. Maria sabia que ele ia fazer alguma coisa. Maria reuniu os garçons e falou assim, ó, eu já conversei com ele. E o que ele falou? Ó, fica ligado vocês, faz tudo quanto ele vos disser. Maria sabia que Jesus ia agir. Crendo. Maria sabia que Jesus ia fazer alguma coisa naquele casamento. Estava no coração. Entendeu? Maria sai de cena. Jesus fica no cantinho dele. De repente, chegou a hora dele agir, Daniel. Por quê? Porque Maria queria que Jesus aparecesse. Só que Jesus não aparece. Por quê? Sabe por que Jesus não aparece? Porque Jesus, Daniel, Jesus respeita princípios. Se chegou o teu momento de Deus te exaltar, Ele vai respeitar o teu momento. Dentro do casamento, quem tem que aparecer? São os noivos, não os convidados, são os noivos. E se os noivos têm que aparecer, Jesus respeitou aquele princípio, aquele momento. O momento era dos noivos. Portanto, ele faz um milagre e ele nem aparece. Nem aparece. É verdade. Quem leva a água até o mestre-sala é os garçons. Não é nem ele, é os garçons. É verdade. Quando os garçons levam que o mestre-sala prova a água feita em vinho, ele pergunta, poxa, o que houve? Eu estou acostumado a fazer festa e eu sempre coloco o melhor vinho no começo, quando o povo está alegre, eu boto o pior. A gente que vivenciou esse momento, ele sabe muito bem. Sabe o que é isso. Aí tinha as festas daquela época, o povo empurrava o Skol. Isso aí. Aí quando a gente estava meio alegre, a gente
cariol. E ninguém reclamava. E todo mundo doidão, mas sabia que É de gosto. verdade, de gosto. Assim também é aqui, o mestre Sala, ele empurrava o vinho melhor pro povo, o povo estava alegre, ele tirava o vinho melhor e botava aquele vinho inferior aqui, aquele que não gostava, aquele vinho misturado. Aqui não. Aqui é o vinho puro. Aqui o casamento começou bem e terminou bem. Porque o casamento que tem Jesus no centro dele, ele começa bem e ele termina bem, Daniel. Aleluia. Que palavra. Ele começa bem e termina bem. Então, Jesus está nesse casamento, sabe para quê, Daniel? Para patrocinar a felicidade desse casal, dessa família. Aleluia. Então, ele começa o ministério dele patrocinando alegria para uma família, para um casamento. Então, eu quero finalizar a minha participação aqui nessa noite dizendo para você: convide Jesus para a sua família, convide Jesus para o seu casamento. Porque casamento que tem Jesus, ele começa bem, ele termina bem. Casamento que tem Jesus tem alegria, tem felicidade, tem providência de Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe, receba essa palavra, medite nesse. Eu te recomendo você meditar nesse capítulo 2 do Evangelho de João. Medite nele com força. Eu acredito que Deus irá te honrar muito e que o Espírito Santo há de falar muito ao seu coração. Aleluia. Amém? Amém. Deus te abençoe e um abraço no coração. É verdade. Coisa linda. Bom, Pastor Fábio, eu gostaria de agradecer demais a sua presença. É uma pena que a gente tenha um tempo exíguo, mas não vai faltar oportunidade para você voltar outras vezes para a gente falar da palavra do Senhor. A mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje também está em João. E ela diz o seguinte, ela é curta, né? Se não me engano, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, ó. Verdade. Tudo que você precisar saber para ter uma vida plena em todos os sentidos está aqui. Essa é a palavra. E é essa palavra que transforma. É através da palavra que o homem se transforma e a água vira vinho. Agora vinho puro. O melhor vinho que o mestre Sala já provou. Obrigado. E agora eu vou deixar vocês com o Jean Gomes fechando e encerrando o nosso Amor e Graça, terceiro episódio. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Mas tu provastes de seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam minha gratidão. Tudo que sou, o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a
Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por nós. Com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Se os aplausos eu receber do Calvário, irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, seu poder